Eu ia lá, fazia um trabalho e saía com um cheque de 40 mil dólares, um cheque de 100 mil dólares. Havia muito dinheiro sendo lançado em direção a essa coisa. Era como, eu posso erguer uma rede, pegar só um pouquinho para mim? O dinheiro fluía mais no Vale do Silício, é claro, onde a cultura da autopromoção excessiva começou a se instaurar. Um serviço de passagens online baseado em São Francisco comemorou a sua mudança de nome com uma festa para 3 mil pessoas em um hangar de aviões. As pessoas estavam gastando um absurdo de dinheiro. Eu me lembro de uma empresa que gastou 10 milhões de dólares na festa de lançamento. O The Who tocou na festa e eles angariaram 12 milhões e gastaram 10 milhões na festa. Talvez o gasto mais absurdo de todos eram os comerciais de TV. Durante o Super Bowl em 2000, mais de uma dúzia de empresas iniciantes da internet gastaram uma média de 2,2 milhões de dólares em comerciais, torrando 40 milhões em dinheiro dos acionistas e do capital de risco obtido sem muito esforço. Contudo, para muitos no coração da terra da alta tecnologia, esses valores eram triviais, não eram grande coisa, e isso criou um sistema social no qual algumas atitudes muito estranhas começaram a se instalar. Tom Wolfe ficou famoso por batizar os anos 80 como a década do eu, mas em 1999 ficou claro que os anos 90 havia se tornado a década eletrônica. Virtualmente todos os dias parecia que pelo menos uma empresa de comércio eletrônico era trazida ao mundo. Os garotos que gerenciavam essas novas empresas eram todos discípulos fervorosos da crença professada pela Amazon e pelo eBay. Mas quando abarcadas por mentes menos brilhantes, essas teorias levaram a uma quantidade nada divina de pura burrice e a um monte de empresas que entraram na onda, com nomes incrivelmente bobos. Havia Pets.com, havia PetSmart, havia Petstopia, havia iPrint, iBean, iMany, iGo e iVillage. Então havia o Z, ePrease, eGreetings, eMerge, eFound, eLoan, eCollege e, é claro, Epiphany. Havia FireDog, FirePond, Razorfish e Laudai. Poucas dessas empresas tinham qualquer motivo plausível para existir, muito menos um entendimento básico de estratégia ou economia. Foi uma época muito carregada, muito energética, quase frenética, quando era fácil se perder e perder parte de seu bom senso. Mas você pode estar imaginando por que os gênios investidores de risco do Vale estavam financiando todas essas empresas secundárias bobas e totalmente inúteis. Eles eram loucos? Gananciosos? Bom, talvez um pouco dos dois. Mas o que realmente estavam fazendo era garantir as suas apostas. Eles sabiam muito bem que a maioria dos .com de comércio eletrônico estavam condenadas, mas acharam que uma em cada categoria poderia sobreviver ou até mesmo prosperar. E estavam dispostos a arriscar alguns milhões de dólares para não sair perdendo no geral. Estávamos brincando com fogo, mas era preciso ou você estava fora do jogo. E quanto aos investidores profissionais de Wall Street, eles não se deram conta de que estavam no meio de uma bolha lunática e especulativa? A maioria das pessoas estava pensando, ok, não, nem todas vão sobreviver, mas ainda não sabemos exatamente quem vai e quanto tempo vai levar. E enquanto isso, o castigo que levávamos por não dominarmos o setor, por sentar aqui e dizer, algum dia vai explodir, é que muitos de nós eram despedidos. Blodgett sabia que muitas empresas de comércio eletrônico eram fundamentalmente instáveis, mas o argumento dele era que isso não era necessariamente um bom motivo para não comprar as suas ações. Para ele, o problema era que, de vez em quando, ele punha sua opinião sincera dessas empresas em e-mails particulares que, mais tarde, voltariam para assombrá-lo quando a bolha estourou. O boom da internet agora tinha se tornado oficialmente uma bolha especulativa, mas ela não era a única mania financeira que estava acontecendo na época. Uma outra bem parecida era nas telecomunicações. Dezenas de empresas estavam correndo para instalar milhares de quilômetros de fibras óticas no chão para atender a crescente demanda por largura de banda, que fazia a internet funcionar. Para entender por que isso é importante, mais uma vez é hora de um papinho técnico. Como a maior parte da tecnologia da internet, as fibras óticas dependem das propriedades extraordinárias de materiais ordinários. O chip de silício começa como areia e o cabo de fibra ótica é feito de vidro ou plástico. A fibra é essencialmente um filamento de vidro tão fino quanto um cabelo humano que conduz feixes de luz. A luz viaja em linha reta, mas a fibra se dobra e se torce por milhares de quilômetros. Então você esperaria que a luz saísse pela tangente na primeira curva. Bem,
Para evitar que isso aconteça, a fibra é revestida por uma espécie de superfície reflexiva que mantém a luz dentro dela. Mas como exatamente os raios de luz permitem a transmissão de texto e fotos e vídeos e e-mails e tudo mais? Eles fazem uso de uma ideia muito simples mesmo, que volta aos dias em que os barcos que estavam no mar tinham de encontrar um meio de se comunicar. Eles piscavam luzes uns para os outros usando o código Morse. Uma combinação de flashes longos e flashes curtos era então decodificada em letras do alfabeto. É assim que a fibra usa a luz para conduzir informações. A luz não é um feixe contínuo, é um feixe de pulsos representando os uns e zeros que compõem o código de computador. Mas enquanto um operador de código Morse pode no máximo mandar 1 ou 2 flashes por segundo, os cabos de fibra ótica podem conduzir cerca de 10 bilhões de pulsos de informação digital a cada segundo. Agora você pode perguntar, como a internet lidou com essa enorme explosão de usuários e dados? Por que ela não travou? A resposta está em um pensamento extremamente inteligente, mais simples, com o qual todos estamos familiarizados, mas em um contexto diferente. Acontece que os dados são direcionados pela internet praticamente da mesma maneira que as placas de rua orientam os motoristas pela malha viária. Veja como funciona. Digamos que você parte de Nova York e quer dirigir até Boston. Então, quando você está longe de Boston, o que você vê nas placas das estradas é Boston, fique à direita. Nas estradas grandes, você descobre os destinos principais. Nas estradas menores, você fica sabendo de destinos cada vez menores. Ok, então como tudo isso se encaixa na internet? Acontece que se eu estou em São Francisco ou Nova York e quero ir a Harvard na internet, eu não preciso saber para qual computador em Harvard eu quero ir, porque quando eu estou tão longe, a única coisa que me importa é que eu estou fazendo progressos na direção daquele único gateway que vai para toda a Harvard. Útil? Totalmente, mas o problema era que as empresas que instalavam todas essas fibras se precipitaram. Havia muita construção, muitos gastos, muitas empresas fazendo a mesma coisa que as outras, sem pensar nos custos nem nas consequências. 1999 foi um ano maluco, quase impossível de se imaginar agora. Desde o início do boom em 1995, não mais do que 30 empresas virtuais abriam seu capital a público em qualquer ano. Em 1999, o total de empresas virtuais que foram a público foi 250. Mas o eBay e a Amazon ficaram à frente e acima do resto da multidão de .com. O valor de mercado da eBay na Nasdaq era agora de 21 bilhões de dólares e até era lucrativa. Era muito irreal do ponto de vista da Bolsa de Valores. E isso me preocupava muito, porque lembre-se, eu estava na casa dos 40 anos, já estava no ramo há 20 e sabia que alguma coisa não estava certa. Então, era mais a falta de estrutura daquela época, em que o capital ficava muito além do que uma empresa podia gerar. Não havia base nem fundamento e era isso que me preocupava. E embora a empresa de Bezos não pudesse dizer o mesmo, as suas vendas anuais totalizavam 1,6 bilhões de dólares e o seu capital de mercado era de incríveis 37 bilhões. O Jeff sempre nos dizia para não ficar de olho no preço das ações. E isso foi muito inteligente da parte dele. Tipo, faça o seu trabalho o melhor que puder, faça tudo que puder pela empresa. Eu nunca disse a mim mesmo, cara, olha, eu sou escritor de resenhas de 10 milhões de dólares, porque não havia nada entre o trabalho que nós fazíamos e as recompensas que recebíamos, que havia uma coisa continuada. Dá pra entender? Uma coisa meio irreal flutuando pelo negócio todo. Mas à medida que a virada do milênio se aproximava, Jeff Bezos recebeu uma accolade que no passado tinha sido comparada àquela de Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Adolf Hitler. Ele foi nomeado Pessoa do Ano da revista Time como a incorporação do comércio eletrônico. Para Bezos era uma honra e tanto, um sinal de que ele havia sido elevado ao panteão dos ícones comerciais americanos. Mas mentes mais cínicas interpretaram de outra maneira, como um sinal de que o fim era iminente. Os epicentros da bolha da internet podem ter sido o Vale do Silício e Wall Street.